Não, isso é uma balela tal. Precisou o quê? Fazer um estudo para descobrir esse que a mãe passa para a mulher tal. Todos nós viemos de uma mãe só. Certo. Que é o que fala, mas precisou a ciência ir lá para o ser humano poder acreditar na Eva. Porque senão ninguém acredita. Fala, porra. Nem existiu. Nem existiu. Sim, mas você vai muito para Israel, correto? Cheguei de lá semana passada. E eu acho que existe uma dificuldade até para fazer as pesquisas, porque dentro da religião judaica tem a história do Aron HaKodesh, que chama armário sagrado, que o cara não pode pesquisar, abrir, diferente do cristianismo, você não pode cultuar as pessoas, né? Os deuses, os santos. Isso daí... Porque Moisés alguns falam que sabem onde está enterrado e outros falam que não existiu isso. Tem uma dificuldade quando você coloca a religião para misturar com arqueologia? Em todos os lados você vai ter dificuldade. Eu vou transmitir o que você falou em outras áreas. Tá bom. Tem dificuldade quando mistura política com ciência? Lógico. Tem. Isso significa que a política e a ciência não podem andar juntas? Covid a gente Exatamente. viu. Sim, perfeito. Só que isso significa que um político não pode ser que um político não pode ser cientista? Lógico. Então, o problema é que, às vezes, os maus exemplos nos deixam sempre com o pé atrás. Quando você falou de Israel, existe esse problema. Só que a Universidade Hebraica consegue conciliar isso muito bem. A Universidade Hebraica de Montes Claros, que eu estou afiliado, mas tem outras universidades também lá, afiliado como pesquisador visitante, né? Há outros lá. Então, por exemplo, os manuscritos do Mar Morto são rolos sagrados. Certo. E eu nunca vi um protesto dos religiosos racídicos ou dos Hassidim lá. Tira os manuscritos do Mar Morto, eles têm que ser queimados, conforme diz a Torá. Então, Israel é um bom exemplo que você deu, porque Israel consegue conviver com o sagrado e o profano numa boa. Legal. É um país que começou com ideais socialistas, Ben-Gurion, o próprio Herzl, o sionismo, o Estado judeu, são modelos socialistas. O kibbutz, aliás, permita-me dizer, eu tenho um problema, porque eu sou meio pró-Israel. Então, eu mesmo falo coisa lá do Flamengo para um flamenguista, né? Mas, para mim, Israel é o único socialismo que deu certo, foi o kibbutz. Sim. O resto é porque balela. tem tecnologia, porque tem lucro, dinheiro também, né? Dinheiro hoje, desculpa discordar. Socialista mas sem pensa dinheiro, num deserto que você planta alguma coisa. Mas com dinheiro, pô. O judeu, esse é um mito que passou, que até é uma das propagandas antissemitas, que o judeu tem dinheiro. Não, eles têm dinheiro para manter Quando começou a tecnologia. Quando começou a história dos kibbutz, os primeiros que foram para lá foi enfrentar mosquito da febre amarela. Não pensa no Israel de hoje, bonitinho, não. O pessoal ralou pra caramba. Era todo mundo ficar na beira de kibbutz trator. é uma comunidade onde as pessoas vão lá e plantam alguma coisa. Exatamente, e vive e tudo mais. Hoje até o kibbutz não é mais o que era no passado. Muito maconheiro também no kibbutz. Tem. Hoje. É bom deixar o claro. Sami fez intercâmbio. É bom deixar claro que tem muita maconha rolando em kibbutz. Ô, louco, faz parte. Isso não é bom. Se não fosse bom, não é seria um bom maconha. sinal. Seria boa conha. É isso aí, professor. Vamos rir. Então, mas deixa eu falar um negócio, professor. Vai que rola um cargo aqui para o humorista e eu tô candidatando. Deixa eu falar. Deixa eu passar o Instagram o Instagram dele. Ele tem um canal no YouTube. É muito legal, você tem que seguir. É Rodrigo Silva Arqueologia. E esse livro eu achei interessante, porque lendo aqui, é o seguinte, o que ele fala? Ele fala que esse livro é legal para você que é pós-moderno, secularizado, você que não acredita na coisa. E ele fala o seguinte, esse livro, quem disse aqui é o Fábio Augusto Darius, ele indica para quem realmente tem esse pensamento, que é a maioria do pessoal de hoje em dia, né? A maioria da galera hoje em dia é esse pensamento. Ele precisa de prova para tudo. Mas se você for olhar, é um ledo engano achar que a Bíblia é um livro que dispensa as provas. A Bíblia foi o livro que mais me incentivou a questionar. Deus fala para Israel assim, ponham-me à prova se eu sou Deus ou se eu não sou. No livro de Isaías fala, vinde, arrazoemos. Essa palavra meio arcaica, arrazoemos, no hebraico, significa, vamos colocar a mente para pensar mesmo, tá? Vamos usar a mente para pensar. Jesus Cristo foi o maior questionador. Quando eu cheguei aqui, eu vi que vocês estavam... Prazerão, gostei de te ver pessoalmente ali, viu? Gosto do senhor mais. Nossa, eu gostei do jeito que você estava fazendo a entrevista ali. Muito obrigado, o mundo vai acabar e nós estamos subindo. E ele falou um negócio, eu estava prestando atenção ali do fim do mundo. Na Bíblia, Jesus não coloca o acento nas guerras nem nos terremotos. Se eu pegar, eu tenho uma Bíblia velha ali, se vocês quiserem, eu falei. Jesus não fala que o fim do mundo iria acontecer porque ia ter muito terremoto no mundo.
Isso vai surpreender todo mundo. Jesus justamente desconstrói o que a maioria das pessoas te responderam na rua. Olha. Qual é a linha de raciocínio? Posso pegar a Bíblia em 5 segundos aqui? Traz a Bíblia. Seu dono. Traz a Bíblia aí da tela. É uma Bíblia... Velho Testamento. Essa aqui é Velho Testamento mesmo, que essa Bíblia minha, a capa tá arrancando. Ah, boa. Essa é a boa. Essa é legal. Mesmo. A letra grande. Ainda tem um autógrafo de Gutenberg aqui na ponta. Ó, isso é uma Bíblia lida. Ó. O cara tem a Bíblia, ela não abre a uma vez. Isso é uma Bíblia lida. Nossa, fica só aberta aqui, ó. Olha, uma Bíblia. eu vou ler pra vocês rapidamente aqui, que horário de TV, horário... Bíblia de tem que ser hotel é preciso. lacrada. Mateus capítulo 24, Jesus estava no alto do Monte das Oliveiras, e enquanto caminhava, os discípulos se aproximaram para lhe mostrar as construções do templo. Quando eu dou uma aula assim, no templo, vocês já foram para Jerusalém, né? Para Israel? Não, tem que ir. Eu vou fazer um convite para vocês irem comigo um dia, viu? Eu vou marcar. Vou dar uma Eu aula já de fui arqueologia uma para vocês vez, lá. Você já foi, né? Quando eu Eu tinha mostro em 14 loco ali, tem pedras de calcário de 13 metros, é coisa incrível. Jesus, olhando, falou: vocês estão vendo essas coisas? Em verdade vos digo que aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Quando Jesus estava no Monte das Oliveiras, os discípulos perguntaram: Senhor, qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Certo. Mais ou menos o que você perguntou. Jesus respondeu: tenham cuidado para que ninguém engane vocês. Ou seja, fique esperto. Porque virão muitos em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Fiquem atentos, mas não se assustem, porque é necessário que isso aconteça. Mas isto não é o fim. Entendi. Não é um sinal Para dele. alguns, né? Para alguns. Porque nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, essas coisas serão o princípio das dores. Não é sinal dele, né? Não é Não, sinal. final. E vamos ser sinceros, desde quando tem fome no mundo? Pô, praga, fome tem ano. Desde quando tem terremoto Vacas no magras mundo? e vacas gordas. Então, não é que eu tô tirando agora que essas coisas faziam parte dos sinais da volta de Jesus, como classicamente a gente fala até na minha igreja. São sinais. Mas não é desse jeito que o pessoal tá colocando. Nossa, teve um terremoto agora no... Eu estava lá, eu vi o tremor de terra em Tel Aviv. Eu estava em Tel Aviv, eu senti resquício do tremor de terra da Síria. Tá certo? Agora Jesus vai voltar. Por quê? Porque teve um terremoto na Síria. Ele não quis Ontem dessa teve um no ênfase. Afeganistão lá.